Hoje nós vamos estudar a matéria da semana 3 do PET do conteúdo de História. O eixo temático é Mundo Moderno, Colonização e Relações Étnico-Culturais, 1500 a 1808. E o tema, das crises do sistema colonial ao período joanino. Além da Inconfidência Mineira, que foi tema da nossa aula da semana 2, certo? Nós temos também outros movimentos dentro da colônia que foram organizados para insatisfação por causa de cobrança de impostos e péssimas condições de vida. O primeiro deles que eu vou abordar é um movimento que provavelmente nem existiu, mas as autoridades ficaram tão assustadas com a situação, ocorrida em Vila Rica, da Inconfidência Mineira, que no Rio de Janeiro organizaram a perseguição à sociedade literária, que foi formada em 1770, por acharem que aquele grupo estava se organizando para falar sobre ideias emancipacionistas ou ideais de desligamento de Portugal, certo? A partir disso, então, esses integrantes da sociedade literária foram perseguidos, processados por crime de conjuração, mas por falta de provas não foram condenados. E como eu disse anteriormente, pode ser que esse movimento nem existiu, que continuava sendo só um grupo mesmo de estudo de obras da época. Outro movimento, e aí esse teve uma atuação sim, foi a Conjuração Baiana, organizada principalmente por pessoas das camadas mais baixas, mas também que teve integrantes da elite baiana, como por exemplo os maçons, que eram chamados os Cavaleiros da Luz. E por que foi organizada essa Conjuração Baiana? Inicialmente por causa do contágio pelas ideias iluministas, também a questão da independência norte-americana, e a partir disso, os letrados daquela região organizaram panfletos que foram distribuídos em 1798 na cidade de Salvador, chamando a população mais humilde a lutar pela independência daquela região. Quais eram os objetivos, então, dessa Conjuração Baiana? Aumento do salário dos soldados, liberdade de comércio com outros países, combate ao preconceito contra negros e mestiços, a intenção de proclamar uma república, com os mesmos lemas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E, por causa desses objetivos, os maçons saíram do movimento por não se interessarem, portanto, dessa igualdade social, mas os que continuaram com as reuniões, porém foram perseguidos, e nós temos aí o número de 6 de seus integrantes condenados à forca. Nós temos, com o passar do tempo também, a ocorrência da vinda da coroa portuguesa para o Brasil. Por que a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808? Napoleão estava tomando conta de toda a Europa, e estava chegando próximo a Portugal. E Dom João VI sabia que ele estava desrespeitando Napoleão com relação ao chamado bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? O bloqueio continental foi o impedimento de qualquer país da Europa comercializar com a Inglaterra, certo? Portugal dependia da Inglaterra e não queria perder o comércio junto a esse país. Por causa disso, desrespeitou o bloqueio continental e estava ali procurando maneiras de continuar driblando Napoleão e continuar com o comércio junto à Inglaterra. Porém, quando Napoleão chegou às portas de Portugal, o governo inglês ajudou a corte portuguesa vir ao Brasil, certo? Isso no ano de 1808. No Brasil, o que ocorreu? Os funcionários portugueses, da corte portuguesa, chegaram antes no Rio de Janeiro e começaram a buscar as casas onde a corte ia habitar.
porque vinha muita gente, vinha a família real, mas vinha também outros integrantes que estavam ligados à família real. Então, nas portas das residências que seriam destinadas à corte portuguesa, era colocadas as siglas PR, certo? Príncipe Regente, ok? A partir disso, então, o que acontecia? Aquela família que habitava naquela residência, que estava lá com a letra PR, tinha que sair, fosse para onde fosse. Mas tinha que desocupar porque a corte portuguesa iria habitar aquela residência, ok? Com isso, então, isso gerou uma certa insatisfação da população, né? Porque, eles chegam aqui de Portugal e desabitam a gente assim e tá tudo bem, né? Mas foi isso que ocorreu. Dom João VI, vindo para o Brasil, organizou diversas reformas, né? Ele construiu ali o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional. Então nós temos diversas obras com a vinda de Dom João VI, que foi, se formos pensar, uma coisa boa para o Brasil, mas deixou a desejar algumas características, porque, por exemplo, a cidade de Salvador teve uma diminuição de verba por causa dessa vinda da família real, da corte portuguesa, desculpa, para o Brasil. O objetivo de Dom João VI ao vir para o Brasil era conservar o reinado de Portugal, certo? Mas para ele vir, ele dependeu da Inglaterra. E por causa disso, Inglaterra e Brasil organizaram alguns tratados de amizade e aliança, certo? Nós temos primeiro a organização da Carta Régia, que liberava os portos ao comércio com o governo inglês, certo? A partir da Carta Régia, ele libera então os portos brasileiros para o comércio com outros países. Com isso, os comerciantes brasileiros ficaram muito satisfeitos, porque poderiam comercializar com outros países sem ter que depender do governo português, certo? Mas isso submetendo os produtos a 24% de impostos. Então, pessoal, é isso a nossa matéria dessa semana 3 do PET 3, certo? Primeiro ano. A partir disso, então, eu peço que vocês realizem a atividade da semana 3, me encaminhem por e-mail, utilizem o WhatsApp para retirada de dúvidas. Futuramente, eu espero utilizar com vocês também o Conexão Digital, fornecido pelo governo de Minas Gerais. Se vocês já quiserem, entrem lá no site do governo, procurem se inteirar como é que funciona essa ferramenta e aí a gente vai trocando ideias e tentando também utilizar dela, certo? Até a próxima!